Caçadores de Destinos. Oferecimento: Hotel Fazenda China Park, lugar de gente feliz. Eco 101, trabalhando e investindo no Espírito Santo. E CBL, a maior em lotes no Espírito Santo. Apoio: Cezan, a companhia que faz bem. Olá, sejam bem-vindos a mais um Caçadores de Destinos. Eu sou Camila Rangel e hoje nós vamos passear pelos municípios de Ibiraçu e João Neiva. Vamos percorrer os caminhos da sabedoria e conhecer a Rota dos Queijos. Vem comigo? Saímos bem cedinho de Vitória, que fica a mais ou menos 75 quilômetros de Ibiraçu pela BR-101. O caminho foi tranquilo, com pistas bem sinalizadas e ótimas condições de tráfego. Você sabia que Ibiraçu é a capital estadual do pastel e do caldo de cana? São bem tradicionais por aqui as lanchonetes na beira da rodovia. Elas costumam funcionar direto. Pessoal, e o nosso roteiro começa aqui, com o café da manhã na Pastelaria Califórnia, uma das mais tradicionais de Ibiraçu. Quem aí curte um pastel de vento com caldo de cana? Eu particularmente adoro. Eu estou aqui com o Gilberto Rosalém Júnior, ele que é o dono aqui da Califórnia. Gilberto, há quanto tempo a Califórnia existe? A Califórnia começou aqui na BR em 1960, né? Começou com um restaurante. E na sugestão de um cliente, questão do pastel, ele trouxe uma receita de uma massa de pastel, que veio do caminhoneiro, que falou que São Paulo tinha muito negócio de pastel, né? Aí ele trouxe a receita para o papai. E a gente faz o pastel com a mesma massa, que essa mesma a massa, a receita dela é desde 1960. Começou com seu pai? Começou com meu pai, em 1960. Assumiu, há quanto tempo? Nós estamos aqui há 64 anos. E você sabe quantos sabores de pastel tem aqui? Ó, a gente começou com o tradicional, que era o carne e queijo, um pouco de insistência com o papai, queijo italiano meio sei que é muita mudança. A gente começou a lançar palmito, bacalhau. Hoje são mais ou menos... O freguês inventa, né? Aí vem, chiquetinho, inventa. Dá para criar o recheio. Até uns 40 tipos de recheio você faz. Agora que já estamos bem alimentados, vamos começar a percorrer os caminhos da sabedoria, um circuito turístico marcado pelo diálogo entre o cristianismo e o budismo, porque ao longo dele estão igrejas históricas e o primeiro mosteiro budista da América Latina. Ao todo, os caminhos da sabedoria têm um percurso de 108 quilômetros, que pode ser feito em 4 dias de caminhada e peregrinação espiritual, em contato com atrativos naturais e históricos. A Matriz de São Marcos é um dos mais belos e antigos monumentos históricos de Ibiraçu. Tem uma arquitetura bem eclética, predominando o estilo neorromântico que tanto caracterizou a Itália do século XIX. Hoje nós vamos mostrar 3 monumentos que se destacam nesse circuito. O primeiro deles é a Igreja Matriz de São Marcos, aqui no centro de Ibiraçu. É o marco zero dos caminhos da sabedoria. Dia 17 de dezembro de 1900, o primeiro bispo do Espírito Santo, Dom João Batista Correia Neri, assinou a provisão criando a paróquia de São Marcos. Como São Marcos é o padroeiro da paróquia, a igreja recebeu uma relíquia vinda da Itália, que é um pedaço do osso dele. Nosso próximo destino é o Mosteiro Zen Morro da Vargem, o primeiro mosteiro zen budista da América Latina, fundado em 1974. O mosteiro fica a uma altura de 470 metros. Aqui são realizadas formações e treinamentos de monges, visitas individuais ou em grupo, vivências como capacitações de professores e cursos empresariais, além de retiros voltados para pessoas de qualquer religião que desejam vivenciar a rotina de um mosteiro zen, baseada na disciplina, na atenção plena, na vida participativa e no respeito ao próximo. Ei, querida! Tudo bem com você? Pessoal, esse é o caminho da purificação, são 108 portais e lá em cima tem um mirante de onde dá para avistar o município de Fundão.
Vitor Araújo já está me olhando com cara feia porque ele vai ter que subir a trilha. Vamos contando para saber se está chegando. Gente, aquele pastel estava muito bom, né? Pronto, gente, passamos pelo caminho da purificação. Agora vamos sentar aqui apreciando essa bela vista e recuperando um pouquinho o fôlego para a descida. Gente, até sem filtro tá bonito. Monge Kendo, explica para nós aqui, para quem está assistindo ao Caçadores de Destinos, o que é o budismo? Olha, o budismo é uma tradição religiosa, com um viés filosófico muito forte também, que surgiu há cerca de 2.600 anos, na região que hoje a gente conhece como a Índia. E o propósito do budismo é nos permitir uma compreensão mais assertiva da realidade. Permitir nos enxergar a vida tal como ela se apresenta, e não através daquilo que a gente acha, daquilo que a gente gostaria que fosse, e assim por diante. Então é uma prática que busca nos levar a uma lucidez maior. E o que as pessoas vêm fazer aqui no mosteiro? Quais tipos de atividades vocês realizam aqui no mosteiro? O mosteiro trabalha sobre 3 pilares: o pilar espiritual, o pilar socioambiental e o pilar cultural. No pilar espiritual, além do treinamento e formação de monges, que é uma atividade interna do mosteiro, nós temos programas abertos ao público em geral, como os retiros, por exemplo. É uma rotina de bastante disciplina, aliás, essa é a prática budista, centrada principalmente na meditação, chamada dentro da nossa ordem de Zazen, que significa meditação sentada. Erguido entre os anos de 2018 e 2020, o monumento tem 35 metros de altura e cerca de 350 toneladas de concreto, aço e ferro. Quantas pessoas passam por aqui, mais ou menos, por mês? Nas vivências, não sei o que. Nós podemos dividir o mosteiro entre essa área central, onde nós estamos, e a Praça do Grande Buda. Na Praça do Grande Buda, a gente recebe cerca de 25 a 30 mil pessoas por mês, que passam pela BR-101 por N motivos. A Praça do Grande Buda, ela fica aberta à visitação o tempo todo? Isso, 7 dias por semana, sem horário limite de visitação, e a entrada também gratuita. E aqui no mosteiro, como que é? No mosteiro, a gente abre para visitação apenas aos domingos. E aí há uma taxa de contribuição. As pessoas podem acessar o nosso espaço a partir das 8 da manhã até as 10 horas. Não precisa agendar no domingo? Se não for grupo organizado, não há necessidade de agendamento. Eu não me contentei, né, em ver só de lá de fora, então bora subir. Olha onde eu tô. Essa é a maior estátua de Buda já esculpida no Ocidente. A visitação aqui à Praça do Grande Buda é feita diariamente, sem restrição de horário. Mas aí embaixo, né? Porque aqui em cima só podem os funcionários e algumas jornalistas, digamos, um pouquinho insistentes. Depois dessa experiência incrível, nós vamos seguir para a nossa próxima parada aqui nos Caminhos da Sabedoria em Ibiraçu. Não saia daí que no próximo bloco você vai comigo para o Santuário de Nossa Senhora da Saúde. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Estamos aqui no quilômetro 108, a última parada dos Caminhos da Sabedoria, no Santuário Nossa Senhora da Saúde.
cuja história começou com a chegada dos imigrantes italianos a essa região onde hoje fica Ibiraçu. Os imigrantes trouxeram com eles a religiosidade e especialmente a devoção a Nossa Senhora da Saúde, a quem dedicaram a construção de uma capela, a primeira igrejinha da região, construída no meio da mata, onde as famílias se reuniam. Eu estou aqui com o padre Luizmar Passarelli, que é reitor aqui do santuário. Padre, todo dia 21 de novembro é celebrada Nossa Senhora da Saúde? Tem uma festa? Exatamente, a nossa festa ela é divulgada nos diversos meios de comunicação. Padre, mas me explica, o santuário é aquele ali, mas ali tem um templo. Me explica essa história. Exatamente, a igrejinha, como a gente já conhece um pouco a história, ela começa com uma igrejinha vinda com a devoção dos imigrantes italianos. Como a demanda de muitos romeiros a cada dia vem aumentando, então aqui embaixo não é possível comportar esses romeiros, as pessoas que vêm. Aí foi pensado em construir o templo maior, que é lá em cima, a gente fala o templo maior do santuário. Nós estamos diante então da imagem oficial do santuário. Essa imagem tem uma história bonita. Quando Dom Décio, então bispo da Diocese de Colatina, foi a Roma, passeando com familiares lá em Roma, ele depara com essa imagem. Vamos continuar nosso roteiro de hoje rumo ao município de João Neiva, que fica a 10 quilômetros aqui de Ibiraçu pela BR-101. Vamos conhecer a Rota dos Queijos. A rota é formada por 5 empreendimentos: a Queijaria do Trevo, a Vila Vêneto Queijaria e Bistrô, a Queijaria Del Caro, a Bergantini e a Queijos Giacomini. Como não dá tempo de visitar todas, nós vamos a 2 delas. A nossa primeira parada é aqui na Vila Vêneto, que fica às margens da BR-259, na zona rural de João Neiva. A Vila Vêneto Queijaria e Bistrô abre todos os dias, das 7 da manhã às 5h30 da tarde. No local, ficam a fábrica, onde são feitos 12 tipos de queijos especiais, e a cafeteria e bistrô. Olha o tamanho desses queijos, gente. A queijaria que foi aberta por um casal de jovens empreendedores há apenas 4 anos, mas já é premiada. É isso, Roberto? Conta pra gente. Exatamente, Camila. Nós estamos aqui há aproximadamente 4 anos, né? Nosso projeto ele abriu as portas no meio da pandemia, mas além desse desafio, a gente veio fazendo um diferencial no mundo dos queijos artesanais aqui no estado, né? E nesse período a gente se preparou e em 2023, há aproximadamente 1 ano atrás, a gente teve a alegria de ser contemplado numa premiação nacional. Ensina pra gente qual queijo que é bom para comer tomando um vinho. Então, o Asiago, além dele ser premiado, ele é um queijo mais suave, é um queijo muito interessante para vinhos, né? Esse programa tá ficando gostoso, né? Não sai daí que ainda não terminou. No próximo bloco a gente vai visitar outra queijaria. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Estamos de volta agora aqui no bairro Santa Luzia, na Queijos Giacomini, que é outra queijaria premiada aqui de João Neiva. O Pedro Henrique cuida do negócio ao lado da esposa, Gabriela Giacomini, que herdou a queijaria do pai, não foi isso? Isso mesmo. Há quanto tempo a queijaria existe? A queijaria existe há 24 anos. E quando vocês assumiram? Há 3 anos atrás, né, eu e a Gabriela assumimos. E aí começou toda a história realmente da Queijo Giacomini. Antes se chamava Queijo do Hildo, né, que era o pai da Gabriela, com o início da história. E há 3 anos se transformou no Queijo Giacomini, que hoje é essa queijaria tão conhecida e de sucesso. De lá para cá só ganhando prêmio. Isso aí, muitos prêmios. Quantos queijos vocês produzem hoje? A gente produz em torno de 30 tipos de queijos, né, entre eles a maioria autoral. A Giacomini também funciona como cafeteria e adega e tem espaço kids. Ela abre todos os dias das 8 da manhã às 6 da noite. O que é que vocês acham da gente fugir um pouquinho da Rota dos Queijos e visitar um lugar que tem atraído muitos turistas aqui para João Neiva? Tem alguém com sede aí?
cervejaria Três Torres abriu aqui em João Neiva, às margens da BR-101, em 2019. Começou só com a produção de cerveja artesanal e hoje eles têm também um restaurante, onde os clientes podem apreciar cerca de 15 estilos de cervejas diferentes e saborear pratos diversos. O restaurante funciona de terça a sexta, das 6 às 11 da noite, aos sábados, das 11 da manhã até as 11 da noite e aos domingos, de 11 da manhã até as 4 da tarde. Eu não posso beber, né, gente? Estou dirigindo. Mas, Michel, qual é o volume de produção, a média por mês aqui? Quantos litros de cerveja? Olha, depende da época, né? Tem época que a gente bate 52 mil litros, em épocas mais baixas vai para 30. Ou pode colocar uma média anual assim de 35 mil litros de cerveja. Por mês? Por mês. E quantos estilos vocês fazem aqui? Varia também da época. A gente consegue, às vezes, colocar no TEP 20 estilos, mas nunca menos que 10. Então, uma média de 15 estilos você vai estar encontrando se você vir aqui na fábrica. A luteria é a arte de construir, restaurar e fazer a manutenção de instrumentos musicais em madeira. Em João Neiva, já foram fabricados violinos e violas enviados para o Brasil inteiro e para países como Austrália e Estados Unidos. A nossa última parada de hoje é aqui no Instituto Preservarte, para mostrar o projeto Trabalharte. Afinal, não dá para falar de João Neiva sem lembrar que aqui fica a única escola de luteria do Espírito Santo. Vou conversar um pouquinho com o Júlio César, que é o luthier aqui do Instituto. Júlio César, o que vocês fazem aqui? A Escola de Luteria de João Neiva, ela ensina a fabricar violinos, viola, violoncelo e contrabaixo, instrumentos de cordas flexionadas, né? Aqui na escola a gente ensina não só a fabricar, mas também dar manutenção e fazer restauros. E o projeto Trabalharte, ele é um projeto social, as aulas são gratuitas? Sim, é um projeto social e as aulas são gratuitas aqui no projeto aqui, não cobra nada de quem quer aprender a fabricar. E quando tem vaga para participar, onde que as pessoas ficam sabendo? Quem tiver interesse de participar do curso, ela pode entrar no site preservarte.org. Você procura no nosso site lá, vai ter um lugarzinho lá, é só procurar luteria, você se inscreve lá, aí espera ser chamado, né? E aí, o que vocês acharam do nosso roteiro de hoje? Essas e outras dicas de turismo nos municípios de Ibiraçu e João Neiva vocês podem conferir amanhã na edição impressa do Jornal A Tribuna e ao longo da semana no site Tribuna Online e nas rádios Tribuna FM, Vitória e Cachoeiro e na Rádio Legal FM. Ah, e não esquece, na quinta-feira a gente tem um encontro marcado no TN1. Você vai ver um pouquinho da nossa próxima viagem. O programa completo você confere no sábado às 7h20 da noite, aqui na tela da TV Tribuna SBT. Espero você! Caçadores de Destinos. Oferecimento: Hotel Fazenda China Park, lugar de gente feliz. Eco 101, trabalhando e investindo no Espírito Santo. E CBL, a maior em lotes no Espírito Santo. Apoio: Cezan, a companhia que faz bem.